Salve rapaziada, olha eu aqui mais uma vez, Ritinho Lima trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos fazer comentários de competições. A competição de hoje, California State, uma competição tradicional promovida aqui pela Muscle Contest, que teve alguns atletas com um shape incrível. Então, se você quer ficar por dentro dessa competição, fica no vídeo, deixa o seu like e o seu comentário, mas se você ainda não é inscrito no canal, cara, aproveita e se inscreve, muito conteúdo top tá saindo aqui, tanto do bodybuilding old school, quanto do bodybuilding atual, e se você quer ficar por dentro de tudo, não deixa de se inscrever, aproveita esse momento aí, clica fazendo a sua inscrição e ativa as notificações, e vamos lá falar sobre essa competição. Então galera, para falar sobre essa competição, já queria mostrar para vocês as fotos, porque o resultado já saiu. Creio que vocês já sabem que o Patrick Moore foi o campeão. E eu queria já mostrar para vocês alguns detalhes que na foto dá para ter um pouco mais de noção. A foto tem um pouco mais de qualidade e com essa qualidade a gente consegue acompanhar um pouco mais a condição dos atletas. Falando aqui sobre o Patrick Moore, como vocês podem ver, ele está com o shape completo. Uma linha muito boa, ele tem uma estética muito boa. A definição dele também estava muito boa, como vocês podem ver, ó, o quadríceps bem cortado, os oblíquos super marcados junto com o serrátil também bem marcado, cada músculo bem separado. Podia ter secado um pouco mais o glúteo? Podia, porém a condição que o Patrick Moore trouxe foi suficiente para ele vencer a competição. Então trouxe a definição perfeita. Mas falando em definição, eu gostaria de falar também sobre o Hassan Mustafa. Ele que é um atleta egípcio, tem um grande volume muscular, existe uma grande expectativa sobre o Hassan Mustafa, mas que infelizmente ele quase sempre frustra, ele quase sempre chega com uma condição, digamos assim, não condizente com a promessa. O Hassan Mustafa, ele é um daqueles atletas que postam fotos e vídeos incríveis no Instagram, mas quando chega na competição, infelizmente acaba decepcionando, e essa competição foi mais uma que ele pecou na definição e acabou não conseguindo pegar ali o título, coisa que ele tem capacidade para fazer isso. Vamos falar agora sobre o shape do top 4. Aqui temos o campeão da noite, Patrick Moore. Não era o mais volumoso, porém era o mais estético, o mais definido. E como eu sempre costumo falar, o bodybuilding é uma amálgama, é uma união de vários fatores, vários critérios que fazem o campeão. Não adianta o cara chegar só grande e não chegar seco. Não adianta ser só estético e não chegar grande e seco. O Patrick Moore, ele talvez não seja o maior cara do palco, mas ele tá ali com um volume razoável, uma definição muito top e uma estética melhor ainda, digno de campeão. Aqui nós temos o cara que ficou na segunda colocação, que foi o Mohamed Shaban, um cara que tem um shape bem volumoso. Ele tinha um grande potencial até para vencer essa competição. Se ele secasse um pouco mais, acredito que ele tem alguns pontos muito fortes e que poderia ajudar ele bastante a arrastar e vencer essa competição, mas infelizmente a condição acabou travando ele, a definição dele acabou ficando falha. Aqui nós temos o cara que ficou na quarta colocação, nós temos o Mohamed Elman, não sei muito bem como se pronuncia o nome dele. Ele é um cara bem volumoso, ele é um cara que chega denso, faltou um pouco de definição, mas ele também tem alguns pontos bem complicados, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui. E o Hassan Mustafa, que foi o terceiro colocado, que como eu falei, pegou bastante na condição. O Hassan Mustafa, na pose de peitoral de lado, ele fica muito bem encaixado. É uma pose que, com exceção do Patrick Moore, para mim, o Hassan ganha para todos os outros. Ele fica muito bem encaixado, com detalhes muito top na perna aqui, no braço, no peitoral. Porém, o Patrick Moore, ele trouxe a condição perfeita para vencer o evento, foi superior em todos os aspectos. Aqui na expansão de dorsal, acredito que fica bem evidente essa questão, e também fica evidente a questão dos pontos que eu falei para vocês. Eu gostaria só de dar alguns pareceres sobre isso, porque eu sempre recebo mensagens falando, por que você fala do ponto de óleo de um gringo e não fala de um brasileiro? Cara, você peca quando você fala isso, porque eu acho que nenhum outro comentarista
fala de pontos de aplicação de brasileiros como eu já falei. Eu já falei de vários caras, porém eu não posso ser leviano e pegar um cara, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui o seguinte, ó, dá uma olhada no peitoral do Mohamed, dá uma olhada no peitoral dele, ó. Dá pra eu falar por esse peitoral aqui que tem ponto de aplicação? Não, não dá. Por esse daqui já dá. Então assim, eu não vou ser leviano só porque vocês querem que eu dê hate em alguém. Eu vou falar sempre que tiver um ponto assim. Não importa se for brasileiro, se for gringo, não importa a marca de suplemento, eu vou sempre dizer, esse ponto aqui é um ponto de aplicação. Não importa, não estou falando que é Sintol. Pode ser um ponto de aplicação de esteroide, mas é um ponto de aplicação, tá evidente. Você tem um bico em um determinado músculo que não é normal você ter, ali é uma inflamação. Não importa se foi ozônio, se foi um tratamento, se foi uma benzetacil que o cara tomou. É aplicação e ponto final. Agora, eu não sou leviano e só por olhar que um bíceps do cara é redondo, ir lá e falar, não, o bíceps dele é redondo, então ele tem aplicação local, porque o Arnold tem um bíceps bem redondo, mas eu não vejo ninguém questionando se o Arnold tinha aplicação local. Então, vamos ser um pouco ponderantes na hora de falar sobre pontos de aplicação quando não forem visíveis. Vamos continuar aqui. Então, ó, abdômen e pernas deixa claro que o Patrick Moore foi o campeão. Quando a gente olha aqui, ó, não importa se a gente está falando do Mohamed, do Mohamed, do Hassan Mustafa, o Patrick Moore trouxe a condição necessária, trouxe o volume necessário e, sem dúvida, ele ganhou o California State com uma certa folga. Quando vira de costas, a gente tem certeza do que está se falando. Aqui nós temos um Patrick Moore com um shape incrível, uma linha incrível, cortes bem profundos, poderia secar um pouco mais os glúteos. Aí a gente tem aqui um cara também com um shape bem top também, bastante seco, com muita estriação, mas que ainda está com uma aparência um pouco embaçada. Eu não estou reconhecendo esses dois, porque os dois realmente de frente se parecem, de costa não dá nem para a gente arriscar, mas a gente vê que os dois estão com shapes bem equivalentes. Duplo bíceps de costa, para mim, tanto o Hassan Mustafa quanto o Patrick Moore tem o melhor duplo bíceps de costas. Os outros dois aqui são bem equivalentes, mas a gente vê que o Patrick Moore realmente ele se sobressai nesse fator aqui, ó, expansão de dorsal. Continua a mesma coisa, pelo menos na minha opinião. Então, para mim, o Patrick Moore foi o campeão com uma certa folga. Para mim, os caras não conseguiram ameaçar esse título do Patrick Moore. Para mim, ele foi o campeão desde a hora que ele fez o primeiro confronto. Essa foi a minha opinião. Quero ver qual é a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram, deixa o like. Se você tá aqui e ainda não é inscrito no canal, eu vou perguntar para vocês. Você tá esperando o quê? Já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, que aqui a gente vai tentar passar o máximo de conteúdo possível, tanto old school quanto new school. Fica ligado aqui no canal que muitas novidades estão vindo por aí, beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um salve, tamo junto, beleza? Falou e fui!